Vamos dar início então à nossa reunião de Câmara 16 de dezembro. Dar duas ou três notas prévias, conforme também tem sido. Antes de mais, bom dia a todos e os presentes. Não há intervenção do público por pedidos de registro de intervenção prévios. Agora, o funcionamento tem estas características. Dar-vos esta nota essencialmente relativamente aos casos que nós temos neste momento no Conselho e alguma divergência, mais uma vez, entre casos da DGS e casos que são remetidos pelo Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, da Unidade de Saúde Pública, que tem causado, de certa forma, alguma divergência também nos últimos dias face àquilo que são os dados publicados pela DGS e os dados publicados, recebidos pela Câmara Municipal por parte da Unidade de Saúde Pública, nestas duas dimensões. Portanto, por um lado, relativamente ao número de casos ativos, que é aos novos casos, e por outro, relativamente à questão dos falecimentos. A informação, ou melhor, aquilo que é, neste momento, o conhecimento da Câmara Municipal relativamente aos falecimentos, que é histórico, desde um caso do início da pandemia, e mais recentemente num caso de um estabelecimento num RPI da Quinta do Conde, num lar, no dia 14 de dezembro, dois casos que são conhecidos pelo delegado de saúde. Houve aqui, aliás, situação que já houve há cerca de um mês e meio atrás, houve aqui uma atualização por desconhecimento também da Unidade de Saúde Pública, do número de casos de óbitos imputados, de certa forma, ao Covid. A informação que nós temos neste momento é que o somatório, e vem desde março, é que são cerca de 12 casos. Sendo que a informação que também temos da Unidade de Saúde Pública é que a Unidade de Saúde Pública nem sequer teve conhecimento desses casos, foram reportados através de uma plataforma que é o Trace Covid. Aparentemente são casos que não faleceram diretamente com... A causa do óbito não teve diretamente a ver com o Covid, mas, aliás, já ouvimos isto também da senhora Diretora-Geral de Saúde recentemente, mas são casos em que, independentemente do óbito, tinham de estado positivo e, portanto, estavam positivos e foram considerados nesses termos. Portanto, estamos a falar desde março. E mesmo assim não é totalmente líquido que sejam os dados corretos e totalmente fiáveis. Volto a dizer, há cerca de 2 meses tivemos uma situação similar, em que depois se detectou ao fim de 3 dias que efetivamente havia um engano. Tendo em conta que esta situação e a situação dos dados brutos tem sido, mais uma vez, e é exemplo daquilo que nós fizemos já no início da pandemia, mais alvo de alguma confusão na cabeça das pessoas do que propriamente uma explicação relativamente àquilo que existe, acho que é de bom tom nós, mais uma vez, remetermos, a não ser que haja uma questão extraordinária, remetermos, obviamente, os dados para aquilo que são os dados oficiais da DGS. Sem prejuízo do conhecimento que, sobretudo, a Proteção Civil e eu próprio possa vir a ter e que possa aqui depois também dar informação relativamente ao número de casos, e já vou dar, hoje não tenho, mas de ontem, com alguma informação mais específica sobre as freguesias, embora não seja aquela que também ficou de ser fornecida pela Unidade de Saúde Pública, que há umas semanas havia a intenção de nos fornecerem os dados corretos por freguesia, inclusive os recuperados, número de novos casos ativos e também de óbitos, coisa que ainda não aconteceu, mas em todo caso, para evitar, porque isto tem sido, sobretudo, ao nível da informação não tem sido fácil de gerir, porque depois, obviamente, as pessoas recebem informação para a Comunicação Social Nacional de um conjunto de dados, fazem as contas e depois os dados não batem certos com os dados que nós fornecemos, os dados não são da nossa responsabilidade, nós recebemos diariamente esta informação, tendo em conta que até o Conselho de Sesimbra, de acordo com a última informação comparativa com a Península de Setúbal, eu diria mesmo a AML, é dos concelhos, se não mesmo o concelho, com menor número de casos por 100 mil habitantes, novos casos nos 14 dias por 100 mil habitantes. Portanto, não estamos numa... Quer dizer, não é uma situação que possamos dizer que estamos totalmente descansados, não estamos, nem de perto nem de longe, até porque aquilo que se avizinha, garantidamente não serão períodos fáceis, face ao levantamento de algumas das restrições. Em todo caso, penso que a opção correta será de nós
neste momento, até haver aqui um acerto de passo, não contribuirmos para que haja, mais uma vez, também por iniciativa da Câmara, volto a dizer, apesar dos dados não serem nossos, de haver aqui, de facto, alguma confusão por parte dos próprios cidadãos. Dizer-vos também, portanto, é os dados que nós temos, de 14/12, portanto, há um total de 1.053 casos confirmados, dos quais 362 ativos e 679 recuperados. A informação, volto a dizer, que é muito incipiente, não é uma informação, como eu disse, por freguesia, mas foi reportada pela Unidade de Saúde Pública, é que nos últimos 150 casos, portanto, reportados no mês de dezembro, os últimos 150, 109 eram da freguesia da Quinta do Conde, 33 do Castelo e 8 da freguesia de Santiago. Portanto, é a única informação que nós, neste momento, podemos também... dos 150, 109 Quinta do Conde, 33 Castelo e 8 Santiago. Portanto, isto corresponde um bocadinho àquilo que temos dito, que era a informação que também nos era prestada desta forma, não mais do que esta, que era a incidência dos casos na Quinta do Conde, tinha um valor e uma dimensão muito superior àquela que era registada nas restantes freguesias. Também nesta questão, vamos lá ver, seria importante e será importante, se houver esta transmissão dos dados por freguesia, até para que se percebam e se tomem medidas também, as próprias pessoas possam, por via destes dados, poder tomar medidas mais cautelosas relativamente àquilo que é a sua área de influência, ou de residência, ou de trabalho. No entanto, parece-me que isto também só deve ser feito num quadro em que há aqui uma estabilização efetiva para não haver, mais uma vez, esta confusão de dados, não é? Como eu disse, não batem certo aqueles que a DGS depois mete cá fora e aqueles que nós também metemos, que são disponibilizados também pela saúde. Portanto, é este o ponto da situação relativamente à questão da dimensão. Nota-se, quer dizer, isto é muito empírico, nota-se claramente que o Conselho de Sesimbra acompanha, em regra, aquilo que é a dimensão também de novos casos a nível nacional. Portanto, quando há aquelas subidas que nós ouvimos nas parângonas da comunicação social, que houve o maior número de casos positivos, o maior número de internados, o maior número de casos ativos, também corresponde ao Conselho de Sesimbra um aumento face aos dias anteriores. Quando há uma diminuição, como tem acontecido agora nos últimos dias, também nós aqui percebemos. Só para se ter uma ideia, há dias que o crescimento de um dia para o outro atinge valores de novos 20 casos ativos e há dias que corresponde a 5, 6 casos. Portanto, acho é que, em detrimento daquilo que estamos neste momento a contribuir, que é para a confusão, devemos ter, até porque não é fácil explicar, de certa forma, porque é que surgem agora casos até de óbito, sem saber quais são nem o que é que aconteceu, portanto, a não ser esta informação, e até isto ficar estabilizado, achamos por bem não divulgar e remeter, obviamente, para os dados oficiais da DGS. Portanto, a partir desta semana. Bom, continuando no período antes da hora do dia, pergunto agora se há algumas questões por parte dos elementos do Executivo. Vereador. Eu não sei se esta será... Bom dia a todos, quem nos ouve também. Eu não sei se esta será a última reunião que nos encontraremos todos, embora haja uma extraordinária. E aqui a questão que se coloca entronca um pouco naquilo que o Sr. Presidente disse, e, portanto, no cenário que nós temos e no cenário destas 2 semanas que se avizinham, o Conselho aconselho vivamente, aliás, julgo que todos nós partilhamos essa ideia, que devemos ter o maior número de cuidados possíveis para que, efetivamente, os números não disparem e para que consigamos proteger-nos a nós e proteger os nossos familiares. Quer o Natal, quer a passagem de ano vão ser, diria, é atípica no contexto de um ano que foi completamente atípico e muito desafiador, e no fundo é um pouco esta a ideia, desejar as boas festas a todos, com muita saúde essencialmente, mas também apelar vivamente a que haja uma proteção muito assertiva e muito cuidadosa numa quadra que é festiva, de partilha, de reencontros, e que às vezes os reencontros podem nos trazer dissabores. Espero que assim não seja, que todos possamos celebrar o Natal e a passagem de ano de uma forma tranquila e essencialmente com muita saúde, e são os votos que quero transmitir a todo o Executivo e a toda a população de Sesimbra também. Portanto, é apenas esta nota, não vou colocar mais questões, e esperemos que 2021 seja de facto um ano, diria, de ressurgimento, de reencontros, de novas partilhas, de todas as famílias e de todos nós, num contexto mais desanuviado. Esperemos que a vacina venha de alguma forma aqui
dar uma nota de esperança e penso que sim, que será de alguma forma a luz ao fundo do túnel. Vamos ver o que vai acontecer, mas pronto, no fundo era basicamente esta nota. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma questão no período antes da hora do dia. Documentos e processos. Ponto número 1, viabilidade de construção de residencial para idosos, pedido de informação prévia, informação favorável, Rua do Green, lote 28, Maçã, Santa Casa da Misericórdia. Portanto, é proposto, já agora dando esta nota, pois não sei se a Vice-Presidente quer também acrescentar alguma coisa, já tínhamos trazido aqui o do Centro Comunitário, este pedido de viabilidade e de informação prévia, neste caso em particular, que foi visto com um tempo recorde, tem a ver com a candidatura também ao programa Pares 3.0, por parte da Santa Casa Misericórdia de Sesimbra, para a construção também de um estabelecimento, de um RPI, o STP máxima 3.398, área de implantação 1.804, 3 pisos, 11,22 metros de cércia máxima, 40 unidades de alojamento, 7 quartos individuais, 24 duplos e 9 apartamentos T1, para um total de 73 residentes. Já agora dar esta nota, este é um terreno que também foi cedido exclusivamente à Santa Casa de Misericórdia, naquela urbanização da Quinta da Várzea, na Maçã, exatamente para este fim. Não sei, Sra. Vice-Presidente, se quer acrescentar alguma informação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os presentes e todos os que nos estão a ouvir em casa e dizer que esta é uma proposta que estamos hoje aqui a deliberar na sequência como já foi também referido pelo Sr. Presidente, de uma candidatura quer da Santa Casa ao programa Pares. Esta é uma candidatura desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia. Nós temos já um conjunto de outras que vão até 31 de dezembro ser apresentadas para um eventual financiamento do Pares. Estamos a falar do Centro Comunitário da Quinta do Conde, com um projeto de construção de residência para idosos, também da conclusão das obras da Sércia Zimbra, do ar de residência para a população com portadora de deficiência, e ainda para obras também de requalificação e ampliação do ar da Santa Casa da Misericórdia aqui em Sesimbra. Há mais um projeto que ainda não teve parecer favorável dos serviços, situado na Lagoa da Albufeira. Vamos ver se até ao final deste mês, porque é o prazo limite da candidatura, que aliás já foi alargada, essa outra proposta da construção de um lar também para a população portadora de deficiência na zona da Lagoa da Albufeira tem condições de ter um parecer favorável em termos de viabilidade construtiva. De qualquer forma, penso que estas 4 candidaturas, não sei se terão todas as condições de ser aprovadas ou não. Sabemos que o financiamento a nível nacional não é muito, e só aqui no Concelho de Sesimbra estamos a falar já de 4, e portanto, se isto for multiplicado por todo o país, certamente os 100 milhões que estão disponíveis não serão suficientes. De qualquer forma, a Câmara Municipal de Sesimbra, à semelhança do que tem acontecido ao longo dos vários anos, disponibiliza de imediato não apenas toda a parte de apoio, seja ao nível da viabilização, da construção e da parte, no fundo, de apoio administrativo também para estas candidaturas, mas obviamente também dota o seu orçamento de uma fatia substancial para cofinanciar estas obras. Neste caso, aliás, a Câmara já deliberou exatamente isto. Estas candidaturas tiveram que ter uma carta de conforto, digamos assim, um compromisso da Câmara do financiamento, de acordo com aquilo que é o nosso Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Solidário, e estamos a falar de verbas que ainda são substantivas, porque nos comprometemos a financiar até 20% do valor da obra. E sabendo que cada uma destas candidaturas, seja a do Centro Comunitário, seja a da Sércia Zimbra, ou seja a da Santa Casa da Misericórdia, esta que estamos hoje aqui a aprovar, são construções que irão para cima de 1,5 milhão de euros. Portanto, percebemos também que o esforço financeiro por parte da Câmara, apesar da comparticipação de 80% do Pares, para aquilo que é elegível, e depois há, como sabemos sempre também nestas candidaturas, o que não é elegível acaba por também ter um peso financeiro muito grande em cima das instituições, mas para além desses 80% elegível pelo Pares, a Câmara Municipal vai ter também aqui um esforço financeiro, se elas forem aprovadas, e oxalá que sejam. São equipamentos que fazem muita falta no nosso território, para as nossas comunidades, seja ao nível da população sénior, seja ao nível da população com deficiência, e, portanto, estamos a falar aqui mais uma vez também desta solidariedade e subsidiariedade do poder local para a construção de equipamentos que são, neste caso, da responsabilidade do movimento social.
E, portanto, a nossa expectativa é que pelo menos 2 delas, ou 3, ou se possível as 4, possam ser financiadas, e depois estaremos aqui, obviamente, para podermos fazer mais esse esforço no sentido de apoiar esta construção. É só isso, Sr. Presidente. Sr. Vereador Américo. Uma coisa, nada em relação a esta questão, como é óbvio, aliás, bom seria que todas fossem aprovadas, mas gostaria de referir algo que é importante, era que a cobertura existente, há freguesias que não têm cobertura, por isso simplesmente. Eu falo da freguesia da Quinta do Conde, não tem cobertura a este nível de equipamentos, sendo que na freguesia de Santiago e na freguesia do Castelo já há alguma cobertura. E isto não quer dizer que devemos, aliás, nós votamos, aliás, a carta de conforto é para todas as candidaturas, mas devíamos ter presente, penso que eventualmente pode ser algo que deva ser tido em conta e presente por quem faz a seleção das candidaturas, até pela a tipologia de estrutura e de infraestrutura que vai ser construída, mas há de facto esta problemática que não era uma realidade aqui há umas décadas atrás na Quinta do Conde, mas que hoje é, que é a questão de não haver de facto uma resposta pública, ou pelo menos de uma IPSS, a uma realidade. Sei que existem outras, estou a lembrar, que não sei se já chegou à Câmara ou não, que o Grupo Desportivo, que agora não é Grupo Desportivo do Conde 2, exatamente, que também tem ideia de avançar com um projeto desta ordem, ou com este cariz, nos terrenos que eram os terrenos onde estava instalada a anterior Cruz Vermelha, na sequência daquele acordo que foi estabelecido com a Câmara para de acerto em relação àqueles lotes de terreno e do polidesportivo. Não sei qual é o ponto, se eles vão apresentar, se não vão, mas há de facto esta discrepância entre as freguesias em que a Quinta do Conde, sendo o maior núcleo habitacional e tendo uma população tendencialmente a envelhecer, pronto, é verdade que há muitos jovens, mas há uma população envelhecida, não tem de facto um único equipamento, pelo menos público ou de cariz social, nesta área. Isto não estou a dizer que devemos privilegiar a candidatura da Quinta do Conde, eu acho é que quem depois decidir este tipo de coisas, pelas características do projeto, por um conjunto de fatores que não me cabe a mim agora aqui descortinar quais são, nem fazer nenhum juízo de valor, mas é uma realidade. Como é uma realidade de outro tipo de coisas, que é a fragilidade que existe no distrito de Setúbal em relação a um outro equipamento que era muito importante, não tem a ver com este, que são os cuidados paliativos. Nós não temos cuidados paliativos. O distrito de Setúbal não tem cuidados paliativos. É outra realidade também, lateral ou colateral, que não é para aqui chamada, não é esta a questão, mas é outra realidade que nós precisaríamos também ter ao nível do nosso concelho, ainda que pudesse ser, diria, dar resposta a outros concelhos eventualmente também. Portanto, temos algumas coisas a nível privado, mas com preços, diria que estratosféricos. Não é estratosféricos e não é para o comum dos mortais, é para uma outra realidade que não é o cidadão que às vezes se vê nessa dificuldade de ter que colocar um familiar nessas mesmas instalações ou infraestruturas. Era só esta nota, Sr. Vice-Presidente, não é nenhuma declaração de intenções em relação a isto ou àquilo, é mesmo uma constatação de facto que não existe resposta para a população na Quinta do Conde. Obrigado. Sra. Vice-Presidente, sim. Queria esclarecer aqui esta questão que o Sr. Vereador colocou e colocou de uma forma pertinente. Na verdade, a seleção das candidaturas não tem qualquer influência nesta fase por parte da autarquia ou por parte da comunidade local. É uma seleção que é feita a nível portanto, é central, em Lisboa, nem sequer é em Setúbal, nem sequer é no Instituto Distrital de Setúbal, portanto é feito mesmo em Lisboa, nos serviços centrais do Instituto de Segurança Social. O que nós sabemos é que as candidaturas serão mais apreciadas conforme a maturidade também do projeto. Sabemos, por exemplo, também que neste momento há um esforço muito grande da parte destas instituições em adaptar os seus projetos àquilo que são as exigências exatamente para que elas possam ser financiadas. E eu recordo, por exemplo, que o Centro Comunitário teve que reformular o projeto, não apenas por algumas exigências, e que vão ao nível do ensombramento das varandas, por exemplo, pormenores destes, mas também para baixar o preço por metro quadrado para a candidatura poder ter mais condições de ser apreciada. E isto é uma das preocupações que à partida temos logo, porque neste momento o valor que aparentemente tem garantias de ser financiado é 800 euros o metro quadrado de construção, coisa que todos nós conhecemos e sabemos como é que está o mercado, é quase impossível de concretizar.
o que significa que provavelmente muitas destas candidaturas vão ter uma parte não elegível muito substantiva. Anteriormente, nas outras candidaturas a estas linhas de apoio, havia um parecer prévio do Conselho Municipal do COAS, do Conselho Local de Ação Social, e era em fase de COAS e na discussão de COAS, onde estava presente, obviamente, para além de todos os parceiros locais da Segurança Social, que era dado uma majoração de acordo com as necessidades por freguesia. E é verdade que a Quinta do Conde não tem nenhuma estrutura residencial para idosos, ao contrário das outras duas freguesias do Conselho. E, portanto, até por esse motivo, seria mais pertinente o financiamento de uma estrutura dessas naquele território. Mas essa avaliação não é feita neste momento, ao contrário, como eu dizia, do que se passou em anos anteriores. O COAS irá ser chamado, sim, a dar um parecer, e é isso, com uma pontuação, e essa pontuação vai, no fundo, refletir também onde há maior necessidade, se há maior criação de postos de trabalho, se há menor criação de postos de trabalho, qual é o número de utentes que é coberto pela criação destas estruturas, e, portanto, isso irá ter pontuação que depois poderá majorar cada uma delas e diferenciar cada uma delas. Mas essa análise é feita posteriormente após a candidatura ser aprovada. E, portanto, essa análise prévia que poderia, de alguma forma, diferenciar de acordo com a pertinência em cada território, não é neste momento possível fazê-la em termos locais. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu só queria acrescentar esta questão, percebendo que, neste momento, a definição não de prioridades, mas de seleção de candidaturas, tem a ver mais com a maturidade das... Mas reforçando esta nota, independentemente da questão do lar de idosos, da resposta, estabelecimentos de resposta integrada para idosos, há uma intervenção e uma obra que é fundamental. E é fundamental acabar-se, e não tem a ver, nomeadamente, com o lar, que é a CAU Lar para grandes dependentes da Cerci Zimbra. E confesso que essa, independentemente de nós, a percepção que temos para um valor global do pares de 100 milhões de euros, garantidamente, quer dizer, esperamos nós que seja, mesmo que isso onere o orçamento municipal, todos nós gostaríamos que todas as nossas candidaturas fossem aprovadas, não é? Mas esta seria fundamental até para terminar aquela obra, e porque os dados que nós temos, nós e a Segurança Social, e eu aqui tenho que fazer justiça ao Centro Distrital, que tem, sobretudo nesta matéria relativamente à Cerci Zimbra, estado com a Cerci Zimbra e com a Câmara Municipal, até fazendo alguma pressão junto da tutela, não porque é preciso acabar, e também o é, mas porque, de facto, os números de resposta distritais, respostas sociais nesta área, são os piores do país. E, portanto, não se justifica uma obra que ficou sensivelmente a meio, se calhar não é a meio, mas a 30% ou 40%, mas tem toda a infraestrutura já realizada, que fica ali ao abandono sem se concretizar, agora havendo a possibilidade de ter acesso a estes fundos. Estamos a falar de cerca de 1 milhão de euros, sensivelmente, não é? Que vai custar a conclusão da obra da Cerci Zimbra. Pois devia. Nós já reunimos várias vezes, até com a diretora distrital, a Cerci Zimbra, com a tutela, com o Instituto de Gestão Financeira. Remete-se sempre ao PARES, que é um instrumento de financiamento que a Segurança Social tem. Vamos esperar que seja também uma realidade. Muito bem. Destas, com os restantes, mas concorre em pé de igualdade. Se depois, entretanto, houverem, como disse a Vice-Presidente, mais do que uma aprovadas, ou mesmo que seja só uma, vai necessitar do parecer do COAS, e aí, obviamente, independentemente daquilo que são os critérios que estão definidos, que são critérios muito objetivos, nós conhecemos a subjetividade, que é a importância, obviamente, desta obra. Muito bem, vamos colocar então à votação a viabilidade de construção de residencial para idosos Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra. Pedido de informação prévia, informação favorável. Pergunto-se mais alguma questão. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 2, operações de loteamento urbano, alteração ao alvará número 484, lote 4. É uma rejeição liminar, está indicada, portanto, também aí na proposta, as questões que levam à rejeição, e estão também apontados os caminhos que podem ser tomados pelo promotor para que ele possa vir a ser aprovado. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Ponto 3.
Auge 61 de Lagoa da Albufeira, recepção definitiva, rede viária, sinalização, águas residuais, eletricidade e tour, gás e RSU e espaços verdes, aprovação. Pergunto se há questões, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Ponto 4, constituição de compropriedade número 1320, Corroios Azoia, em nome de Maria José Canena Ruivo Lopes, cabeça de casal de herança, José Marcos Ruivo. Parecer favorável. O aumento para 2 compartos. Pergunto se há questões. Não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Ponto de pessoal número 1, reserva de recrutamento, 2 assistentes operacionais para a Divisão de Educação. Pergunto se há questões. Não havendo. Quem vota... Vereador? Estamos a falar daquele concurso das assistentes operacionais. Eu acho que ainda tem muita gente. O problema é que nós só temos 18 meses. Aliás, ainda há muita gente, porque eu acho que aquilo concorreram quase 200 candidatos. Se a minha memória não me falha, eu acho que a última vez que me lembro ia para aí no 70, ou 60 e tal, 70. A questão é que, por um lado, tem que haver lugar no mapa pessoal da Câmara, não? Essa é uma condição. E a segunda é que a reserva de recrutamento só tem a duração de 18 meses após a finalização do procedimento. Portanto, também acho que aquilo deve estar ali prestes a terminar. Acaba em janeiro, olha, está aqui a vice-presidente a dizer. Em janeiro acaba a reserva de recrutamento, portanto, a partir daí terá que ser aberto novo procedimento. Pergunto então se há mais questões. Ponto número 1, 2 assistentes operacionais de Divisão de Educação, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Deliberações diversas. Ponto número 1, ampliação da Escola Navegador Rodrigues Sormanho, contrato empreitada, cessação do contrato de resolução. É proposto a Câmara proceder à resolução sancionatória do contrato ao abrigo da linha B do número 1 da cláusula 53. Executar a caução prestada por ressarcimento dos prejuízos com o município. Proceder-se à retenção dos valores em dívida ao empreiteiro para ressarcimento dos danos causados. Terminar a posse administrativa da obra no prazo de 10 dias e comunicar ao EMPIC a resolução sancionatória. Aqui só dar esta nota, nós reunimos na passada sexta-feira a equipa de técnicos da Câmara, juristas e o advogado da Sociedade de Advogados que representa a Câmara com a equipa técnica da TPS Empreiteiro, a Conselho de Administração e também a advogada que representa, neste caso, o empreiteiro. Nós propusemos, com base também num entendimento jurídico nosso, uma possibilidade de revogação bilateral do contrato por mútuo acordo, sendo que era condição da nossa parte para que isso acontecesse, que não houvesse neste momento, ou seja, dito em palavras mais simples, que cada um assumisse o prejuízo que tinha nesta altura, ou seja, a Câmara não efetuaria nenhum pagamentos suplementares e não pediria nenhum pagamentos suplementares ao empreiteiro. Não foi esse o entendimento, portanto, o empreiteiro, aquilo que propôs à Câmara foi ser ressarcido de todas as despesas que tinham sido efetuadas e, portanto, depois sairia da obra. Claro que a Câmara não aceitou e, portanto, vai para a resolução. Dar-vos esta nota também, que do entendimento jurídico para a Câmara, para o Presidente da Câmara e, obviamente, para a Câmara que tem que deliberar, para todo o Executivo Municipal, é muito mais seguro que haja resolução do que haja uma revogação. Portanto, até porque é uma obra que terá que ir a Tribunal de Contas, é possível fazer-se um ajuste direto tendo em conta as circunstâncias, portanto, aquilo que se vai tramitar é rapidamente, a partir deste momento, uma avaliação da estrutura já realizada, o que é preciso reformular, remodelar, os autos de medição e, obviamente, lançar uma consulta preliminar a 3 empresas para depois lançar um ajuste direto. Significa que, pela estimativa que nos é apresentada pelos técnicos, é possível que entre 3 a 4 meses a obra esteja parada, portanto, possa retomar entre março e abril do próximo ano. Pode ser um bocadinho mais cedo, mas estão os prazos realistas que nos estão a dar. Mas é mais favorável porque ela vai ter que ir a Tribunal de Contas e, portanto, o Tribunal de Contas, isto, o entendimento jurídico é o Tribunal de Contas vai questionar a Câmara Municipal se pode fazer a figura da resolução e tinha fundamentos para o fazer, porque é que optou por uma revogação bilateral, se fosse esse o caso. A única vantagem que nós temos de uma revogação, ou que teríamos de uma revogação bilateral, havia vantagens neste caso para o empreiteiro, salvo melhor opinião, mas a decisão também foi deles, porque não era comunicado ao EMPIC nem se acionaria a garantia bancária. Para a Câmara só tinha a vantagem de não ir para um processo contencioso, que agora obviamente vai-se ponderar, não é quem tem ou não razão,
também haverá, mas quanto é que a Câmara terá que pagar, ou se terá que pagar, ou se quanto é que o empreiteiro terá que pagar à Câmara, obviamente em função dos prejuízos causados para um lado e para o outro. Mas é muito mais seguro que isso aconteça por decisão arbitrária judicial do que por iniciativa do Presidente da Câmara ou dos vereadores, não é? Presidente da Câmara Municipal. Não. Nem há essa figura neste quadro de contratação pública. Portanto, é esta a solução. Portanto, a empresa também já sabe desta decisão da Câmara. Portanto, nós chegámos a acordo na sexta-feira e a partir daqui avançarmos e arregaçarmos as mangas para rapidamente resolvermos o problema da escola. Pergunto se há mais alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Ponto 2, Unidade de Saúde de Sesimbra, obra, fiscalização da empreitada, designação, aprovação, ratificação. Portanto, é proposto integrar a fiscalização da empreitada o engenheiro civil Pedro Cunha como diretor de fiscalização e a engenheira civil Marta Almeida como fiscal. Pergunto se há questões. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Saneamento da Freguesia do Castelo, execução das redes de drenagem do Concelho de Sesimbra, lote de Poente, primeira fase, correção de defeitos, autorrecepção definitiva parcial. Portanto, é proposto um prazo de 60 dias ao empreiteiro Protecnil para a correção dos defeitos para a recepção definitiva parcial. Pergunto se há questões. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Isto era aquela questão que eu, nas últimas reuniões, e faço meia culpa, porque já podia ter vindo na última, mas isto, com todo o histórico que vocês conhecem, assinámos foi o contrato e remetemos na altura para a entidade gestora, é o acordo de colaboração entre o município e o Ministério da Educação para a operação de remoção de amianto nas escolas, nos estabelecimentos de ensino de segundo e terceiro ciclo do Concelho de Sesimbra, ratificação do despacho. Pergunto se há questões. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Fundos fixos e a diversos titulares dos serviços municipais, isto eram anteriormente denominados os fundos maneio, agora chama-se fundos fixos, não é isto, Sr. Vereador? Portanto, no fundo é até 31 de dezembro de 2021, mantém-se inalterável praticamente face a 2020. Quem tem titularidade dos antigos fundos de maneio, hoje fundos fixos. Pergunto se há questões. Não havendo, quem vota contra, sem se abstém, também aprovado por unanimidade. Disponibilização de serviço de conectividade à Rede Nacional de Segurança Interna, protocolo entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e o município de Sesimbra, aprovação. Essencial, isto é também uma rede dedicada diretamente aos servidores da Secretaria-Geral da Administração do MAI, tem a ver com questões eleitorais, essencialmente, para a transmissão de dados. Portanto, este é o protocolo que vai, de certa forma, permitir que o MAI possa instalar nos serviços da Câmara, nas instalações da Câmara, esta rede dedicada ao seu servidor. É essencialmente eleições, portanto, a transmissão de dados logo diretos para o servidor do MAI. Não posso dizer, não sei, portanto, isto depende, porque acho que é a MEL que tem a Altice que tem esta instalação. Depende agora dos requisitos técnicos. Penso que há aqui uma série de requisitos técnicos que são necessários a cautelar. Eu não sei se terá para esta eleição. Estamos a falar em cerca de um mês, não sei. Portanto, pode ser difícil. Pergunto se há questões. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Intervenção na Lagoa de Albufeira, contrato interadministrativo entre o município e a Agência Portuguesa do Ambiente. Relatório de discussão técnica, operacional e financeira, aprovação. Portanto, é proposto aprovar o relatório de discussão para que possamos assinar possa vir o novo contrato interadministrativo no próximo ano, relativamente a esta matéria. Pergunto se há questões. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Investimento e gestão realizado nas terras circundantes da Lagoa Pequena. Isto tem a ver com os artigos da Lagoa Pequena, onde temos o centro interpretativo que tinha finalizado o acordo, o protocolo de colaboração com o ICNF em 2019. Nós estamos a atribuir subsídios, que já tem vindo aqui à Câmara um bocadinho avulso à SPEIA, porque só podíamos encontrar o protocolo com a SPEIA, depois ter este, obviamente, também entre o ICNF. No fundo é manter, houve aqui algumas alterações. Este tempo todo, já agora também deixem-me dar esta nota, este tempo todo, entre 2019 e a data de hoje, entre meados de 2019 e a data de hoje, teve a ver com o facto de nós termos proposto ao ICNF um protocolo muito mais abrangente para com a gestão do que o espaço da Lagoa Pequena. Propusemos os artigos todos da margem da Lagoa, que vai até ao estacionamento. Propusemos, inclusivamente, os artigos da Mata da Amieira,
que estão na posse do Estado e sob gestão do ICNF para a constituição da área protegida local. Não conseguimos ainda estabilizar com o ICNF esta matéria, portanto, a verdade é que optámos neste momento por ir apenas para aquilo que já tínhamos também anteriormente protocolado. Dar também esta nota que pode haver disponibilidade da Direção-Geral de Tesouro e Finanças para a cedência a título não oneroso da Casa do Infantado. Portanto, que estava na Lagoa da Albufeira. Portanto, estamos em negociações neste momento para perceber se conseguimos resgatar para nós recuperarmos. E já agora dar esta nota. É possível, ou será possível, exatamente porque ela está neste momento numa situação de derrocada e, portanto, imputada de ruínas, em que a responsabilidade, obviamente, se acontecer alguma coisa, é da DGTF, portanto, neste caso das finanças, não é? E, portanto, esta celeridade com que, já há muitos anos nós nos batíamos para que esta edificação viesse à posse da Câmara, não é? Agora, só com a questão deles terem que repor as questões de segurança é que, eventualmente, tem esta mão aberta. E limpar, está cheio de mato, está cheio de lixo, está... Pronto. Portanto, mas há bons indicadores que possa vir a acontecer. Bom, ponto número 8. Vamos lá, então, não sei se há mais questões ou se há alguma questão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Transportes escolares, ano letivo 2021, com participação mensal, alargamento do prazo e reforço do cabimento, alteração à deliberação de 21 de outubro, não foi entregue, estou aqui a ler, o ponto 9 não será discutido. E, finalmente, serviços sociais dos trabalhadores da Câmara Municipal, despesas com o Natal 2020, portanto, é exemplo dos anos anteriores, é aquele atribuição de subsídio eventual para a organização, este ano não da festa, mas da aquisição daquelas prendas para os filhos dos trabalhadores da autarquia. Não são apenas os associados dos serviços sociais, são para todos os trabalhadores da autarquia. Pergunto se há questões. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pergunto se podemos aprovar a ata em minuta. Aprovada a ata em minuta. E então terminamos a nossa reunião de Câmara, obviamente. Eu não sei se a próxima, como é extraordinária, será também com transmissão em direto, 23 de dezembro, às 17 horas. Afinar se há esta questão com o DIRP, sendo que o que está previsto na ordem de trabalhos é duas questões. Uma alteração ao contrato de concessão com a Dornier para reequilíbrio financeiro, tem a ver com a questão com o aumento do prazo de concessão, tem a ver com a questão, essencialmente, de 3 matérias. O período em que nós determinamos não aplicação de parquímetros na Vila de Sesimbra, até junho de 2020. A não utilização do parque de estacionamento do Calvário durante o período de execução da obra do centro da unidade de saúde e, mais do que isso, porque este é o peso maior, a delegação de competências, que a figura não é delegação de competências, mas delegar na entidade concessionária a fiscalização do estacionamento nas zonas concessionadas. Portanto, a partir de 2021, ser a própria empresa a fazer a fiscalização, não apenas a reportar os avisos pelo não pagamento, mas responsável pelo levantamento das contraordenações e dos autos de notícia e a tramitação até à decisão final. Portanto, isto, moral da história, vão-se substituir nas áreas concessionadas à GNR. Portanto, coisa que para nós é importante em 2021, porque é uma matéria que passa, como vocês sabem, na descentralização de competências para os próprios municípios. A segunda tem a ver com uma alteração ao regulamento de estacionamento, que não tem diretamente a ver com o equilíbrio financeiro, mas que será necessário rever, essencialmente por 2 motivos também. O primeiro, porque para nós incluirmos a fiscalização, precisamos de fazer uma alteração ao regulamento, portanto não prevê que haja fiscalização por parte da entidade concessionária. O segundo, porque vamos propor já, uma vez que vamos alterar o regulamento, mesmo que seja daqui a 2 anos, uma alteração tarifária ao modelo tarifário do Parque do Calvário. Não faz sentido que seja um estacionamento de longa duração daqueles para um dia inteiro, tem que ser rotativo, uma vez que estamos a falar do centro de saúde, e a adequação também ao período da época de verão, relativamente à aplicação dos parquímetros, aquele período das 22 horas, ter aqui um acerto
penso, de 15 dias, que também é sequência da proposta de reequilíbrio financeiro. Portanto, que é feita nesta dimensão, entre este tarifário do Parque do Calvário, a alteração do período da época de verão e, obviamente, o aumento do concessão. O que poderá vir também, que era o que a Vice-Presidente aqui disse, porque eles ficaram de reformular o projeto e não o entregaram, e foi ontem que falámos com eles também, é a questão daquela entidade, daquela IPSS para a candidatura do Pares de um estabelecimento, de um RPI na Lagoa da Albufeira, que é a Amorama. Muito bem, então está terminada a reunião. Se não houver transmissão da próxima, obviamente, em nome da Câmara Municipal, desejar umas boas festas a todos os elementos do Executivo, todos os vereadores, aqui os nossos técnicos e trabalhadores aqui presentes, obviamente ao público em geral, dentro das condicionantes que nós conhecemos este ano, como foi referido pelos senhores vereadores, e esperar que, obviamente, o ano 2021 seja um ano não tão imprevisível quanto o ano 2020 e que nós possamos, eu diria, quer na questão dos afetos, que é uma coisa hoje que sobretudo nesta época, diz respeito muito àquilo que é o nosso conceito de família e de partilha familiar e de amizade, mas sobretudo também na questão económica, que eu acho que é importante, porque sobretudo o nosso concelho, que tem esta estrutura de micro, pequenas e médias empresas, muito ligado ao setor, obviamente, do turismo, vai precisar, de facto, que haja menos imprevisibilidade e mais previsibilidade no ano 2021. Muito bem, então até dia 23, se houver extraordinária, em princípio sim, se não for transmitido, obviamente, a todos os que nos acompanham, também as boas festas para o ano 2021.